Queria convidá-los a abrir a Escritura na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Eu vou falar sobre uma coisa que o pastor Isaac disse aqui no começo, que a urbana é a respeito de Cristo. Tudo gira em torno da pessoa dele e era exatamente nós não combinamos, era exatamente o tema que eu tinha no meu coração para falar nessa noite, a suficiência do Senhor Jesus, que é um dos temas principais da teologia reformada. Colossenses capítulo 2. Nós vamos do verso 8 até o final do capítulo. Como é um pouco extenso, eu vou primeiro ambientar o texto, depois nós faremos a exposição. Paulo ele estava preso na cidade de Roma quando ele recebe a visita de Epáfras, o pastor da igreja de Colossos, trazendo uma oferta para o apóstolo Paulo e trazendo muitas indagações. Paulo não é o fundador da igreja de Colossos, ele é o fundador da igreja de Éfeso, foi onde ele labutou, mas Colossos não está longe, faz parte da grande Éfeso, por assim dizer. Epáfras deve ter se convertido durante o ministério de Paulo, lá em Éfeso, levou o evangelho para Colossos, sua cidade, lá começou uma igreja. E a igreja então cresceu, se desenvolveu, se espalhou pela cidade, e era grande o suficiente para merecer, ou pelo menos para despertar a atenção de Paulo. Algum tempo depois, Epáfras percebe que ele está com um grande problema na mão. Alguns mestres, alguns estudiosos, alguns pregadores estavam se infiltrando na igreja, participando dos cultos que eram feitos nas casas e trazendo uma doutrina que era diferente daquela que Epáfras aprendeu com o apóstolo Paulo. Essa doutrina era uma mistura de cristianismo com judaísmo, ideias gnósticas da filosofia da época, e trazia também um forte viés místico e legalista. E aquilo tudo, de repente, era demais para Epáfras. Epáfras, então, faz a viagem até Roma, levando uma oferta de amor para o apóstolo Paulo, preso lá, e abre o coração e diz: Paulo, eu estou precisando de ajuda, porque a igreja lá em Colossos está sendo infiltrada por uma forma de cristianismo que não é aquilo que você nos ensinou, não é aquilo que foi revelado por Deus. E é muito complexo. E, na verdade, era muito complexo mesmo. A ponto de que os estudiosos dizem que aquele movimento que estava acontecendo em Colossos, eles chamam de a heresia de Colossos, porque não aparece em nenhum outro lugar do Novo Testamento. É tão único que parece ter sido alguma coisa localizada ali. Ninguém consegue encontrar um paralelo exato em outros lugares, em outros tempos, para aquela mistura, porque de fato era uma mistura. Aparentemente, esses pregadores dessas ideias, eles tinham um pano de fundo judaico, eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas que eram influenciados pelas ideias filosóficas da época, especialmente duas vertentes. Uma, o neoplatonismo, que é uma ideia que remonta ao filósofo Platão, desenvolvida pelos seus seguidores, que basicamente vê o universo como separado em dois andares. O andar de cima, que é o mundo da perfeição, o mundo das ideias, onde todas as coisas existem na forma de conceitos, em toda a sua pureza. E no andar de baixo tem um mundo material, que é sensível, palpável, tangível e que é um reflexo imperfeito do mundo superior, que é o das ideias. Essa caneca, por exemplo, ela é um reflexo imperfeito da caneca ideal que existe no mundo das ideias. Então, para esse pessoal, tudo o que for ideal, tudo o que for pensamento, tudo o que for conceito, o divino está no andar de cima. Tudo que for físico é imperfeito, intrinsecamente mal, está no andar de baixo. Então, daí que surge, por exemplo, movimentos influenciados por essa ideia, que acham que o corpo é a prisão da alma. O corpo físico, ele aprisiona a alma. Para você libertar-se, você ascender até Deus, você alcançar iluminação e conhecimento, você tem que castigar o seu corpo. Você pode, inclusive, praticar o ascetismo, que é a privação das necessidades básicas do seu corpo, para que, uma vez quebrado o poder do corpo, a sua alma se liberte e se eleve até Deus. Então,
Então, esses judeus cristãos, eles tinham essas ideias neoplatônicas, eles viam a matéria e o corpo como sendo intrinsecamente maus. E eles diziam que esse movimento deles era alguma coisa que eles tinham recebido da parte de Deus através de revelação. E era um conhecimento secreto que não tinha sido dado nem aos apóstolos. Daí o nome de gnosticismo. A palavra grega para conhecimento é gnose, e esse movimento tem sido chamado também de um movimento gnóstico incipiente, ou que estava começando. E esse segredo era a chave para você chegar à vida eterna. Essa gnose era dada somente aos iniciados. Ou seja, não bastava você crer em Jesus Cristo, você tinha que ter esse conhecimento secreto. Você tinha que se tornar um gnóstico. E, além disso, você tinha que praticar as obras da lei, conforme estava na lei de Moisés. Lembra que o pano de fundo é o judaísmo aqui. E você tinha que, seguindo o pensamento platônico, castigar o seu corpo, praticar a ascese, para que você pudesse subir até a presença de Deus. Durante muitos anos, muito tempo, os estudiosos do Novo Testamento, eles não conseguiam identificar na literatura antiga alguma coisa que pudesse ser paralela a essa heresia de Colossos, porque ela é muito sincrética, ela liga elementos de várias tendências religiosas e filosóficas daquela época. Até que na década de 50 do século passado foi descoberto lá no Egito, mais especificamente numa cidade chamada Nag Hammadi, uma biblioteca gnóstica datando do século II, que avançou muito o nosso conhecimento a respeito do gnosticismo, que a gente não tinha muito conhecimento, não é? E, surpresa de todas as surpresas, o vocabulário deles reflete muita coisa do que Paulo está dizendo na carta aos Coríntios, na carta aos Colossenses. Os gnósticos falavam do pleroma, que era a tradução é plenitude, que é esse espaço que nos separa de Deus e os homens. Essa distância entre Deus e os homens é chamada de pleroma, que é plenitude. Eles usam essa palavra que Paulo usa o tempo todo nas suas cartas. Eles falam que você tem 3 tipos de gente: o carnal, o almal, tem a ver com alma, e o espiritual, que Paulo usa em 1 Coríntios. Eles vão falar a respeito dos rudimentos do mundo, que era uma expressão que só aparece em Paulo, ninguém sabia direito o que é, só que na literatura gnóstica, os rudimentos do mundo se refere a anjos que habitam nos corpos celestes e que são mediadores entre Deus e os homens. A verdade é que o gnosticismo, no século II, era uma religião extremamente complexa e sofisticada. E se não foram os pais da igreja, chamados pais apologetas, como Justino, como Tertuliano, que enfrentaram Ireneu, que enfrentaram esses gnósticos e declararam essas ideias como heréticas, nós hoje seríamos gnósticos. O gnosticismo foi a primeira grande heresia cristã, que quase engole o cristianismo nos séculos II e III. E se não for o trabalho desses apologetas, desses homens que Deus levantou, defendendo a verdade, então, como eu disse, todos nós hoje seríamos gnósticos em vez de cristãos, não é? Em vez de cristãos. Então, esses paralelos nos ajudam a interpretar, a entender o que é que Paulo está fazendo aqui. Ele está lidando com uma forma inicial de gnosticismo, misturada com ideias judaicas, que não negava exatamente a Jesus Cristo, com práticas ascéticas, com legalismo, um balaio de gato, se você quiser, se puder usar uma expressão mais popular. E o que nos interessa é que todas estas coisas, elas permanecem hoje. Embora Paulo esteja lidando aqui com um movimento antigo de 2000 anos atrás, mas as ideias centrais vocês vão reconhecer como sendo extremamente relevantes, elas estão presentes no dia de hoje. A abordagem de Paulo, no texto que nós vamos examinar, é expor essas ideias como sendo falsas, e em seguida ele apresenta Cristo como sendo a resposta para todas os desafios, propostas que estão sendo feitos por esses mestres usando essas coisas. A resposta final de Paulo é: nós não precisamos de vocês, porque nós já temos a Cristo. Tudo que vocês estão oferecendo, conhecimento, plenitude, atravessar
a plenitude para chegar até a presença de Deus, essa ideia de revelação e novo conhecimento, isso de cumprir a lei, tudo isso já está realizado e completo em Cristo Jesus. Nós temos Cristo, portanto nós não precisamos de nenhuma dessas invenções aí. Por isso que essa passagem é relevante, porque nos dias de hoje ainda tem muito legalismo na igreja, tem ideias gnósticas na igreja, tem ideias místicas na igreja, como eu vou tentar demonstrar para vocês, e a resposta continua sendo a mesma. A resposta que foi dada por Paulo 2000 anos atrás é a mesma resposta que nós damos hoje. Em Cristo nós temos tudo o que essas seitas e movimentos nos oferecem e não podem cumprir. Porém, em Cristo nós somos perfeitos, mais uma palavra que os gnósticos gostavam, teleioi, ou perfeitos, que indicava esse grau supremo de perfeição que uma pessoa adquiria através da gnose. Então, Paulo escreve a carta aos Colossenses, que iria ser levada por Epáfras. Epáfras ia chegar lá nas igrejas, reunir as igrejas, casas igrejas, e então abrir lá o pergaminho e dizer: olha, gente, aqui está uma carta do apóstolo Paulo sobre o que é que está acontecendo aqui. Vamos escutar a leitura aqui para ver o que ele está dizendo. Imagine a cena, né? Epáfras lendo a carta que Paulo escreveu para a sua própria igreja, com o objetivo de ajudá-lo a pastorear a igreja nas dificuldades que eles estavam passando. Eu vou aqui no que eu considero o coração da carta, onde Paulo combate primeiro as ideias gnósticas, depois o legalismo, depois o misticismo e depois o ascetismo do movimento. Vamos começar com o gnosticismo aí do verso 8 até o verso 10 do capítulo 2. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Aqui nesse versículo, o apóstolo Paulo acautela os colossenses a que não sejam enredados com sua filosofia e vãs sutilezas. A palavra enredar aqui, ela significa armar ou preparar uma armadilha de maneira a escravizar um animal ou uma ave. Era o verbo que se usava para o tipo de caça que era feita com armadilhas. Então o que Paulo está dizendo é: esse pessoal, eles têm como objetivo escravizar vocês. Eles têm como objetivo preparar uma armadilha mental de maneira que escraviza vocês. E eles fazem isso, Paulo diz aqui, através da sua filosofia e vãs sutilezas ou invenções enganosas provenientes do raciocínio humano. Ou seja, eles se apresentavam como pessoas extremamente eruditas, fazia sentido. Se eles eram ou estavam influenciados pelas ideias, pelas filosofias da sua época, eles valorizavam a retórica, a lógica. Lembrem que a Grécia é o pai da retórica, da lógica e da filosofia. E os gregos gostavam de filosofia como nós gostamos de futebol. Então esse pessoal chegava com argumentos, com sutilezas do raciocínio, tentando provar o ponto deles. E para cristãos que não estão preparados e que ficam facilmente influenciados com a capacidade de raciocínio e de argumentação das pessoas, isso aqui de fato era uma armadilha. Eles seriam levados da simplicidade do Evangelho para essa religião extremamente complexa que se apresentava como tendo uma resposta lógica, racional para todos os dilemas e todos os desafios que a humanidade já experimentou. Paulo diz: cuidado, não deixe que esse pessoal, usando de filosofia, usando de raciocínios sutis, escravizem a mente de vocês. Porque estas coisas, ele diz aqui, é conforme a tradição dos homens, ou em outras palavras, é proveniente do raciocínio humano, não tem origem em Deus. Isso é uma invenção ardilosa da mente humana. Além disso, ele diz, está conforme os rudimentos do mundo. Aqui na nova versão transformadora, que eu creio que é usada aqui pela igreja, está dizendo, com base nos princípios espirituais desse mundo
que é uma tradução muito boa, porque se refere exatamente àqueles seres espirituais mencionados no gnosticismo, que habitavam os corpos celestes e que serviam de mediadores entre Deus e os homens. Ou seja, Paulo aqui está denunciando o caráter gnóstico daquela ideologia que era apresentada. Isso aqui não é conforme Deus, isso aqui é fruto do raciocínio, apresentando essa ideia que é baseada nos princípios espirituais desse mundo e não em Cristo Jesus. É uma referência. Em seguida, no verso 9 e no verso 10, ele dá 3 respostas que combatem diretamente as principais proposições daquele movimento nesse aspecto mais filosófico. O primeiro deles é no verso 9, ele diz assim, depois de ter dito no verso 8, final do verso 8, que esse pessoal, essas ideias não estão em Cristo, porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Palavra plenitude aí, palavra do vocabulário gnóstico. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está confrontando diretamente o pensamento da época, que fazia a separação entre o mundo ideal e o mundo material, e que parecia, ou que deixava impossível Deus se tornar homem. Deus está no andar de cima, o corpo humano está no andar de baixo. Como é que Deus vai descer para se tornar um de nós? Foi exatamente esse motivo pelo qual epicureus e estoicos se ausentaram lá do Areópago em Atenas, quando Paulo começou a falar da ressurreição. Porque a ideia da ressurreição é ridícula do ponto de vista da cosmovisão neoplatônica. Qual o interesse de Deus em ressuscitar um corpo, já que Deus é espírito e o mundo da perfeição é espiritual e o corpo é inferior, intrinsecamente mal? Por que Deus ressuscitaria corpos? Quando Paulo começou a falar da ressurreição, o pessoal vazou lá no Areópago, dizendo, a gente fala com você outra hora. Aqui a resposta de Paulo para essa ideologia que está chegando em Colossos é: em Cristo habita, a ênfase é em corporalmente, toda a plenitude da divindade. Ou seja, Deus na sua plenitude, no seu pleroma, ele habita, não é que habitou, ele está falando de Cristo não somente durante o tempo da encarnação, mas também nesse período agora, em que Cristo continua Deus homem. Às vezes o cristão tem essa ideia errada, que quando Cristo subiu aos céus depois da ressurreição, passou a primeira camada de nuvens, olhou para um lado e para o outro, não tinha ninguém olhando, ele jogou fora o corpo, não é? E é espírito. Não, Cristo continua até hoje com o corpo da sua ressurreição. Ele é Deus homem eternamente, e nele, Deus homem, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso aqui já era um basta, um chega para lá, na ideia daqueles mestres que diziam que era impossível a encarnação e impossível a ressurreição, como vocês vão encontrar também nos dias de hoje. A resposta de Paulo para aquele pessoal é a suficiência de Cristo. O pleroma que eles ofereciam, ele habita divinamente no corpo, na pessoa de Cristo Jesus. Cristo é a expressão plena e máxima da divindade. Ou seja, essa é uma das passagens que falam claramente da divindade de Jesus Cristo. Ele não era um homem comum, ele não era uma pessoa boa, mas nele habitava Deus em toda a sua plenitude. E essa era a resposta número 1 para a proposta gnóstica. Segundo, verso 10, início do verso 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Porque essa era uma das ofertas desse movimento. Eles ofereciam perfeição. Do tipo assim, não basta você ter fé em Jesus Cristo, você tem que ter esse conhecimento, essa gnose para você chegar até Deus, para você ser perfeito. Paulo diz, não. Também nele vocês já estão aperfeiçoados. Aperfeiçoados aqui não significa sem pecado ou sem defeito, mas significa que o problema básico nosso ele já foi resolvido
e que seu resultado está garantido. Nós já fomos perdoados por Deus, já fomos justificados dos nossos pecados, fomos recebidos por Deus como seus filhos, recebemos o Espírito Santo, fomos selados com o Santo Espírito da promessa, estamos unidos a Jesus Cristo nessa nova aliança que Ele tem conosco pelo seu sangue, ou seja, nós já estamos aperfeiçoados. O que podia ser feito para a nossa redenção já foi feito. Nós não precisamos seguir essas ideologias ou sutilezas do raciocínio que esse pessoal está apresentando aí como sendo o caminho da perfeição. Porque em Cristo, se você está em Cristo, você já está aperfeiçoado. Não há nada mais a ser feito. Na verdade, não há nada mais que possa ser feito. Uma vez que você está em Cristo Jesus, nele você já é perfeito diante de Deus. Já é perfeito. Nada se pode acrescentar à obra completa de Jesus. A terceira resposta de Paulo está no final do verso 10, quando ele diz que ele é o cabeça de todo principado e de toda potestade, de todo governo, de toda autoridade. A palavra, essa expressão aqui, principado e potestade, que só aparece também nas cartas de Paulo, é uma referência aos anjos. E quando Paulo apresenta Cristo como sendo o cabeça de todo principado e de toda potestade, está dizendo que ele é o cabeça de toda autoridade que existe, particularmente da autoridade angelical. E por que isso é importante? Porque na mensagem desses falsos mestres estava a questão dos princípios desse mundo, os princípios elementares, que eram espíritos, que eram anjos que habitavam nas esferas celestiais e que precisavam ser pacificados para que se pudesse encontrar a Deus. Paulo diz assim: Cristo é o cabeça de todo anjo, de todo principado e de toda potestade. Ele está acima de todos os anjos. Por que eu vou ter que me envolver com anjos? Se eu conheço o chefe deles, por que eu vou tratar com o subordinado? E é exatamente hoje, é a razão pela qual eu não entendo hoje. Porque tem crentes, tem meios evangélicos que enfatizam: eu vi um anjo me apareceu, um anjo me guiou, no meu anjo da guarda. Por que esse interesse com anjos? Se Cristo é o cabeça de todo principado e potestade, e eu estou em Cristo. Se eu tenho Cristo, eu tenho tudo. Nele eu sou completo, sou perfeito. Com essas três afirmações, Paulo desmonta já de cara a proposta daqueles mestres no viés do gnosticismo. Em seguida, ele trata de um outro aspecto daquele ensino, que tem a ver mais com o seu fundo judaico, que é o legalismo. Chama de legalismo a tentativa de salvação mediante a guarda da lei de Moisés, ou de qualquer outro sistema de regras. É a tentativa do homem de agradar a Deus e obter a salvação mediante o seu esforço pessoal de cumprir determinado padrão, quer seja humano ou mesmo divino. É isso que a gente chama de legalismo. E Paulo trata disso a partir do verso 11. Agora, lembrando, no judaísmo havia três coisas que identificavam o verdadeiro judeu e que são consideradas como obras da lei. Era a circuncisão, a dieta religiosa, que você encontra no livro de Levítico. Você não pode comer esse tipo de animal, você não pode comer sangue, animal com sangue, você não pode comer isso, não pode comer aquilo. Então tinha uma lista de animais impuros e depois uma lista de animais puros. E o terceiro marcador de identidade religiosa dos judeus era o calendário. Dias de festas, luas novas e sábados. As festas eram 3, Pentecostes, Tabernáculos e Páscoa. Aquilo era a rotina e direcionava a vida do judeu. Então, se você perguntasse quem era um judeu no século I, era alguém que circuncidava o filho, não comia carne de porco e guardava as datas da sua religião de maneira estrita. Então, era isso que estava sendo colocado para os colossenses. Vocês têm que guardar as demandas da lei de Moisés, senão vocês não serão aperfeiçoados, vocês não serão salvos. Olha a resposta de Paulo, primeiro sobre a circuncisão, a partir do verso 20. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos.
E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Olha o que é que Paulo diz no verso 11. Nele vocês também foram circuncidados. Todo mundo sabe o que é circuncisão. E Paulo diz para os cristãos, vocês já estão circuncidados. Vocês não precisam fazer essa circuncisão feita por mãos humanas. Essa expressão aqui se deriva do costume rabínico de deixar crescer. O rabino deixava crescer a unha do polegar e afiava dos dois lados como uma navalha. E quando o menino vinha para ser circuncidado, né? Então daí a expressão circuncisão feita por mãos, né? Feita por mãos. Paulo diz, vocês já foram circuncidados, porque a circuncisão, ela representa o remover do poder do pecado no coração, como tem aqui na nova versão transformadora, dizendo, em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio da sua natureza humana. A circuncisão era um símbolo da remoção do poder do pecado do nosso coração. Por isso que no Antigo Testamento, tantas vezes os profetas, Moisés dizia para a nação de Israel, circuncidem o coração de vocês. A circuncisão não é prova que vocês são descendência de Abraão. Se você não circuncidar o seu coração, a circuncisão física não vai valer nada. Então era para isso que a circuncisão apontava, para a remoção do poder do pecado do nosso coração, que aconteceu quando nós nos convertemos. Portanto, em Cristo eu já estou circuncidado. Eu não preciso seguir a lei de Moisés e não preciso me tornar um prosélito judeu para poder ser um crente completo e ser salvo, como alguns ensinam. Tem um movimento judaizante dentro do meio evangélico dizendo exatamente isso. Você tem que se tornar um prosélito judeu para você poder alcançar a perfeição, ser completo e obedecer a Deus. O batismo é o símbolo dessa circuncisão. O batismo é o símbolo disso. Você vê que logo depois de falar de circuncisão, Paulo já entra com o batismo, dizendo no verso 12, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante o poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. É isso que o batismo representa, a circuncisão do coração, que era prefigurada na circuncisão do Antigo Testamento. Uma vez que você está em Cristo, você já está circuncidado, e o batismo é o símbolo disso. O argumento que Paulo apresenta para dizer que nós não precisamos da circuncisão física para sermos salvos, está aqui no verso 13. Eu vou ler aqui na versão transformadora, que é mais fácil. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ou seja, quando Deus perdoou vocês e lhe deu vida, vocês estavam circuncidados? Não. Vocês eram incircuncisos, gentios, alheios ao pacto, alheios à vida de Israel, alheios às promessas, não tinham ideia nenhuma do que Deus tinha dito a Moisés, ou falado a Moisés, mas pela pregação do Evangelho, Deus circuncidou o coração, Deus perdoou todos os pecados de vocês, sem que vocês fossem circuncidados fisicamente. Então por que vocês querem voltar para a lei de Moisés? Por que vocês estão ouvindo esses mestres aí? Da mesma forma que em Cristo você já está aperfeiçoado, como ele disse no argumento anterior, Cristo é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade, assim também em Cristo vocês já estão circuncidados, ou seja, Cristo é a resposta para todas as demandas daquela seita, como é para hoje, nos dias nossos. Mas ele não para aqui. Aqui no verso 14 e 15, ele vai tratar da questão da lei de Moisés em geral. Eu vou ler aqui. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente as expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aqui a pergunta principal aqui do verso 14 é: o que é esse escrito de dívida que era contra nós, que aqui na versão
na nova versão transformadora, diz assim, que é o registro de acusações contra nós. O que é esse registro de acusações contra nós que Deus removeu em Cristo? Ora, gente, o que é que está escrito e que é contra nós, que nos acusa e que nos coloca em dívida diante de Deus? Os 10 mandamentos, a lei de Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de descanso para santificar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás absolutamente nada do teu próximo. Quem de vocês aqui já cumpriu tudo isso a vida toda? Eu não estou levantando a mão exatamente porque eu também não cumpri. Esse é o escrito de dívida, é o registro de acusações, porque a lei não foi dada para salvar. A lei foi dada para calar a nossa boca, para mostrar que nós somos pecadores e que nós precisamos de alguém que nos salve. Legalismo é quando você não entende isso e tenta se salvar pela guarda da lei, num esforço absurdo, porque você está partindo do pressuposto de que você consegue. E um dos temas centrais da reforma protestante, refletindo no ensino bíblico, é a depravação total do homem. Quando diz total, não quer dizer que o homem é tão depravado quanto pode ser, mas quer dizer que todas as dimensões da sua existência foram corrompidas pelo pecado: mente, coração, vontade, emoções, disposição, consciência, memória, discernimento, de forma que o homem não pode obedecer a Deus, ele não quer e ele não vai obedecer a Deus, nunca. Então a lei de Deus, o problema não é com a lei, o problema é que a lei foi dada para pecadores como vocês e como eu. Então ela se torna no registro de acusações, escrito de dívida que Deus tem contra nós. Olha o que é que Paulo diz que Deus fez, no verso 14. Deus cancelou o registro de acusações. Alguém conhece uma coisa mais libertadora do que essa? Você está devendo uma nota, está sendo processado e de repente chega o oficial de justiça e diz: olha, o juiz cancelou as acusações, você está livre, você não deve mais nada, está livre, não tem mais risco nenhum de ser condenado, não vai perder absolutamente nada, sua liberdade é completa e total. Cancelamento. Deus cancelou o escrito de dívida que nos era contrário. Como ele fez isso? Ele explica aqui. Esse escrito de dívida, o registro de acusações, constava de ordenanças, que eram exatamente as ordenanças da lei que eu mencionei para vocês, o qual nos era prejudicial, porque a lei não foi dada para nos salvar, mas para nos condenar. Agora veio o final do verso 14. Removeu inteiramente, encravando na cruz. Sabia disso? Que quando Cristo estava sendo crucificado, Deus estava ali crucificando com ele o escrito de dívida que nos era contrário e que assinou com o sangue de Cristo, cancelado. Aí Paulo pergunta: por que vocês querem se submeter à lei de Moisés outra vez? Esse escrito de dívida já foi removido, já foi cancelado na cruz de Cristo, está pregado lá, ou foi pregado lá. Aqueles mesmos cravos que traspassaram as mãos e os pés de Jesus são os mesmos que cravaram a lei na cruz, de maneira que quando a lei, Deus olha para a lei, ele a vê cravada na cruz. E as acusações, elas encontram o seu pagamento na pessoa daquele, junto com quem a lei foi encravada. Ali você tem a dívida e o pagamento, todos encravados na cruz, juntos. O que eu devo e o que foi pago, preso pelos cravos na cruz, para todo sempre. Então, por que vocês querem voltar para a lei, diz o apóstolo Paulo. E aí, mais uma vez, a resposta para o legalismo é Cristo. Mais uma vez, resposta para o gnosticismo, Cristo. Nele vocês já estão aperfeiçoados. Resposta para o argumento da circuncisão, Cristo. Em Cristo vocês já estão circuncidados também. Mas e a lei de Deus que foi dada? A lei de Deus foi dada, era contrária, ela foi dada para nos destruir, para nos mostrar quão pecadores nós somos. As suas demandas já foram cumpridas plenamente na cruz do Calvário, a ponto de Deus cancelar
a sua dívida, a dívida que nós temos diante dele, que é a culpa dos nossos pecados, está tudo pago na cruz, portanto vocês não precisam, não há o que fazer mais. E ainda, no verso 15, e aqui nós temos que perguntar o que é que o verso 15 tem a ver com isso. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Como eu disse para vocês, principados e potestades é uma referência aos anjos, e no contexto são os anjos maus. Satanás e os seus anjos. São estes que Cristo expôs publicamente ao desprezo quando triunfou na cruz. Mas em que sentido? Qual a relação desses anjos com o que Paulo acaba de falar sobre a lei? Qual é a força da argumentação do diabo contra o ser humano? É a lei. É a lei. Você vai ser condenado, não há esperança para você, porque aqui, os 10 mandamentos. Você quebrou todos. Onde não há lei, também não há pecado. Então, a força da acusação do maligno e dos principados e potestades é exatamente a força da lei. É interessante que quando Deus deu a lei no Monte Sinai, quem foi o mediador entre Deus e Moisés? Anjos. Os anjos estavam no Sinai e eles foram mediadores da recepção da lei. Paulo fala disso em Hebreus e fala em Gálatas. E ele faz isso para maximizar o Evangelho, porque o Evangelho ele nos foi dado diretamente por Deus em Cristo Jesus, enquanto que a lei foi dada por Deus através de anjos a Moisés. Então há uma ligação entre os principados e potestades e a lei. Por isso que a vitória de Cristo, no verso 14, cancelando o escrito de dívida na cruz, também representa o triunfo dele sobre principados e potestades. A figura que Paulo usa aqui no verso 15 é do triunfo romano, de um general que entra vitorioso na sua cidade, depois de ter vencido o inimigo no campo de batalha. E o que acontecia naquela época, quando um soldado vencia outro no campo de batalha? Ele despojava, ele desarmava, que inclusive é a tradução aqui, a nova versão transformadora, desse modo desarmou os principados e potestades. O soldado vitorioso, ele desarmava o vencido, tirava seu escudo, tirava sua couraça, sua lança, sua espada, seu capacete e levava como despojo. Entrava triunfalmente na sua cidade, o general vitorioso, numa carruagem, todo mundo aplaudindo, e atrás da carruagem vinham os prisioneiros de guerra, os vencidos, que eram então expostos ao ridículo, como diz aqui, publicamente expostos ao desprezo. Aqui essa versão diz, os envergonhou publicamente. Aqueles vencidos eram envergonhados publicamente. O povo jogava ovo podre, fruta podre, jogava pedras, excremento, jogava tudo que não prestava, né? Envergonhava, chamava nomes para aquele pessoal. Era uma vergonha pública que eles passavam, enquanto que o general entrava vitorioso, eles eram expostos publicamente à vergonha. Então é essa figura que Paulo está usando aqui. Quando Cristo sobe triunfante, depois de ter vencido na cruz, venceu a batalha contra principados e potestades na cruz, cumprindo plenamente a lei, ele sobe vitorioso ao céu em triunfo e expõe então Satanás, os principados e potestades, ao desprezo público, triunfando deles na cruz. Que figura maravilhosa, não é, que Paulo usa aqui? E tudo isso aponta para uma coisa só: Cristo é a resposta. Ele é tudo o que eu preciso. Nele eu tenho a libertação da condenação da lei, e nele eu já triunfei sobre os principados e potestades. Já triunfei sobre Satanás e os seus anjos. Eles já foram desarmados. Essa é uma das passagens que nós usamos na teologia reformada, na escatologia mais reformada. Nem todo mundo segue, nem todo reformado segue, para dizer que a morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição impuseram um golpe tão grande nos principados e potestades que a atuação do diabo não é mais a mesma do que era antes. Antes de Cristo, Satanás e seus anjos espalhavam a ignorância, as trevas, a morte em todo o mundo. O reino de Deus, na antiga aliança, estava restrito a uma naçãozinha pequenininha chamada Israel.
perdida lá no meio de grandes potências mundiais como o Egito, a Babilônia, os assírios, por exemplo. Mas depois do triunfo de Cristo na cruz e na sua ressurreição, o Evangelho agora é pregado ao mundo todo e Satanás não mais pode impedir que o reino de Deus se espalhe entre as nações. É nesse sentido que ele foi desarmado. E ele não mais pode nos acusar ou condenar, porque sua arma foi tirada quando Cristo triunfa cumprindo a lei na cruz. Então, nesse sentido, nós dizemos que nós já vencemos, nós já triunfamos, o diabo já foi desarmado, o próximo passo é a chegada de Cristo em glória para lançá-lo finalmente no lago de fogo e enxofre. Mas tudo isso na pessoa de Jesus Cristo. Ainda dentro do tema de legalismo, Paulo trata agora da questão da comida e das festas nos versos 16 e 17. Ninguém, pois, o pois aqui introduz a conclusão do argumento anterior. No argumento anterior ele tinha dito: Cristo cumpriu a lei e venceu os principados e potestades. Portanto, ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Aqui ele traz mais uma advertência. Você percebeu que são 3, advertências pelo menos. A primeira está no verso 8, cuidado que ninguém enrede vocês, cuidado que ninguém escravize. Depois ele disse aqui, no verso 16, ele vai dizer mais, ele disse no verso 16, ninguém vos julgue por causa de comida. E no verso 18 ele vai dizer, ninguém se faça árbitro contra vós outros. São 3 exortações dizendo aos colossenses, cuidado, não se deixe enganar, ninguém julgue vocês, ninguém condene vocês por estas coisas, porque em Cristo vocês já estão completos. Mas vamos aqui para o verso 18, o verso 18, quando ele diz, ninguém vos julgue por causa de comida e bebida. Quando ele diz assim, ninguém vos julgue, ele quer dizer, não aceitem a condenação daqueles que insistem, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, e não por celebrarem, ou por não celebrarem dias santos, as cerimônias das luas novas ou os sábados. Porque era isso que aqueles mestres estavam fazendo. Ele está dizendo assim, vocês estão comendo carne de porco? Vocês estão condenados, vocês vão para o inferno. Vocês estão comendo sangue? Vocês estão condenados, vocês vão para o inferno. Vocês não guardam as festas judaicas? Você não guarda o sábado? Você vai para o inferno. Paulo diz aqui, ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábado. Por que eu não devo deixar que estas pessoas me condenem porque eu não guardo estas coisas? Resposta de Paulo no verso 17, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Deixa eu dar aqui uma ilustração que vai ajudar a compreender. Imagina que eu estou aqui e tem um holofote bem forte atrás de mim aqui, uma luz bem forte. E o pastor Isaac se aproxima de mim. Eu não conheço Isaac, ele está se aproximando de mim, por trás. Qual é a primeira coisa que eu vou ver do pastor Isaac? A sombra. Olha aqui, veja aquela sombra, né? Sim. Dá para ver que é um homem, né? Um homem de porte considerável, está se aproximando. Mas não dá para ver se ele é bonito, feio, qual é a cor dos olhos, os detalhes da face. E ele vai chegando, vai se aproximando. Ele passa por mim e fica defronte de mim. Uma vez que o corpo que estava lançando a sombra está na minha frente, e eu agora vejo o corpo com clareza. Eu posso distinguir a cor dos olhos, posso dizer se ele é feio ou bonito, né? Posso dar mais detalhes, eu vejo face a face. Eu preciso da sombra? Não. Estas coisas, não coma isso, não coma aquilo, guarde esse dia, não guarde esse dia, eram a sombra de Cristo caminhando no Antigo Testamento. Cristo caminhando, vindo para a plenitude dos tempos, e ele lançava essa sombra. Quando ele veio, eu tenho o corpo de Cristo, eu posso vê-lo, posso conhecê-lo, eu não preciso mais da sombra. Vamos ler de novo o texto? Pois tudo isso que ele falou no verso anterior, comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábado, tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir,
O que são as coisas que haviam de vir? Cristo e a dispensação evangélica, que estava vindo na antiga aliança, estava lá na forma de sombra. Porém, o corpo que projeta essa sombra é de Cristo. Então, uma vez que Cristo chegou, eu não preciso mais dessas leis, porque elas eram sombra. Eu não entendo, então, por que é que tem igreja evangélica que insiste em ficar nas sombras. É pastor se vestido de rabino, quipá na cabeça, só chama Jesus de Yeshua Hamashia, põe candelabro na igreja, entra com a Arca da Aliança na igreja, e até fizeram um templo de Salomão aqui nessa cidade de vocês, né? Não é muito longe daqui não. É pior que não. Quer dizer, faz sentido isso. Esse tipo de coisa ataca a suficiência de Cristo. Ele é a substância do Antigo Testamento, ele é o cumprimento de todas aquelas leis. Aquelas leis da Antiga Aliança foram dadas para que você valorizasse o sangue de Cristo, para que você fizesse diferença entre o certo e o errado em Cristo Jesus, para que você lembrasse do repouso de Cristo no dia da ressurreição, para você lembrasse que Deus tem épocas especiais de restauração e de bênção. Tudo aquilo apontava para Cristo. Portanto, uma vez que eu estou em Cristo, eu não preciso mais guardar essas coisas. O legalismo não faz sentido para quem está em Cristo Jesus. É uma tentativa de acrescentar a obra dele e ataca a suficiência disso. Todo movimento que diz Cristo mais alguma coisa é legalismo. Cristo mais dízimo, Cristo mais paletó e gravata, Cristo mais tamanho de corte de cabelo, Cristo mais qualquer outra coisa é legalismo. Foge da suficiência e da plenitude de Jesus Cristo. Por que o nosso coração reluta em descansar completamente em Cristo? Porque sempre a gente quer fazer alguma coisa. A gente acha que é muito esmola grande, né? Cego desconfia, né? Então é muita graça. Mas será que eu não tenho que fazer nada? Não tenho que fazer nada. Cristo já fez tudo. Sim, ele já fez tudo mesmo. Mas e até a fé, até a sua capacidade de crer está no pacote, está no kit. Vem, a fé vem junto com isso, que você não pode ter por você mesmo. Resposta de Paulo para todas as demandas daquela seita: Cristo. Nele vocês estão circuncidados, ele já cumpriu a lei, despojou principados e potestades, ele é a consumação e a substância de todas as sombras do Antigo Testamento, ele é o cabeça do principado e potestade. Em Cristo você tem as respostas para todos esses questionamentos e a solução para todas essas demandas aí. Mas não terminou. Do verso 18 a 19 ele trata da terceiro componente daquela heresia, que era um misticismo. Esses homens estavam dizendo que tinham tido visões de Deus, dizendo que nós tínhamos que ter comunicação com os anjos, princípios rudimentares do mundo, para podermos chegar a Deus vencendo o pleroma. Verso 18: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Olha o que diz a Nova Versão Transformadora: não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos, e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos. Não existe praticamente uma única seita no mundo que não começou com visão, com alguém reivindicando ter tido uma visão. Pensa, por exemplo, no surgimento do mormonismo. Joseph Smith, que era um jovenzinho que tinha andado em várias igrejas evangélicas da sua época e achou que todas elas estavam erradas, diz ele que uma noite acordou com um anjo pairando ao lado da cama dele. E o anjo se apresentou como o anjo Moroni, de onde vem o nome Mormon, e disse que tinha trazido de Deus a localização de umas placas escritas em egípcio antigo, placas de ouro, onde estaria a última revelação, a revelação de Deus para os santos dos últimos dias, revelação que Deus havia guardado para essa época, a última revelação de Deus. Então,
o Smith diz que ele foi até o local, descobriu as placas e traduziu, e é o livro de Mormon. O livro de Mormon. Então começa com essa alegação de que há um novo conhecimento que não está na Bíblia, que vai além da Bíblia, que não foi dado aos apóstolos, mas que Deus reservou para os últimos tempos. Toda seita diz isso. Pega o islamismo. Mohammed, pastor de cabras, entra numa caverna, diz que ali lhe apareceu o anjo Miguel. E Mohammed era analfabeto, ele não sabia ler nem escrever. E ele começou a ter revelações desse anjo, que ele dizia para um amigo que cometia a escrita. Daí surge o Alcorão, que se considera a revelação final de Deus. Eles consideram o judaísmo como a primeira, o cristianismo como a segunda e o islamismo como a terceira, dada através desse anjo, a última revelação de Deus para a humanidade. Você pode pegar a mesma coisa, o espiritismo de Allan Kardec. Ele vai dizer a mesma coisa, que os espíritos, falando através da mediunidade, trouxeram essa doutrina que tinha sido esquecida e que não tinha sido revelada com toda a clareza antes, que é a doutrina da reencarnação. Então, o livro dos Espíritos de Allan Kardec, ou o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, trata exatamente disso. O espiritismo kardecista se vê como a última revelação de Deus para a humanidade, dada através de contato com estes seres. Toda seita é assim. E no meio evangélico isso é muito comum hoje. Pega, por exemplo, o movimento G12, que dividiu igrejas batistas, presbiterianas. Castellani teve uma revelação em que Cristo lhe apareceu e disse: meu povo se equivocou durante 2000 anos, porque eu queria desde o começo que o discipulado fosse em grupo de 12, por isso que eu chamei 12. Mas a igreja cresceu, se multiplicou, catedrais, igreja mega churches e tudo mais, mega igrejas e tudo mais, e nós temos que voltar à simplicidade do discipulado de 12 a 12. Surge o movimento G12, não baseado na Bíblia, que você não vai conseguir provar na Bíblia que o discipulado é só na base de 12, mas baseado numa revelação que Jesus Cristo deu a César Castellani. E eu posso dizer para você que praticamente hoje, todas essas práticas que você encontra aí nessas igrejas, que parecem coisas estranhas e tudo mais, não tem o menor fundamento bíblico. E a argumentação vai ser essa: Deus me disse, Deus me apareceu, Deus me revelou, eu vi um anjo, eu tive um sonho. Isso é tão antigo quanto o livro de Colossenses. Porque era o mesmo argumento que essa seita estava usando lá em Colossos. Nós tivemos uma visão onde Deus disse que nós temos que adorar os anjos. Espera aí. Está soando familiar? Quem foi o anjo que queria adoração? Não é? Quem foi o anjo que sempre quis adoração? Inclusive propôs a Jesus Cristo: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. De onde veio essa visão? Por isso que a Bíblia é muito cautelosa quando ela nos adverte a ter cuidado com esse tipo de coisa, não mexer com esses poderes espirituais, porque você não sabe o que está por detrás. Portanto, meu canal de comunicação com Deus é sua palavra escrita, é a sua revelação, sola escritura, nela eu estou seguro. Em vez de me abrir para tentar ouvir Deus, ou a mensagem de Deus, ou o caminho de Deus para a minha vida, através de sonhos, visões e revelações, que eu não sei a origem. Porque uma das características exatamente desses seres é a capacidade de enganar. Ele é o pai da mentira que se transforma em anjo de luz. Por isso, está aqui, Paulo dizendo: não deixe que esse pessoal, não aceite a condenação desse pessoal que insiste numa humildade fingida. Porque eles chegam assim, com toda humildade, né? Não, eu sou um simples servo de Deus. Deus me deu uma visão, mas eu nem sei porque que Ele me deu essa visão, né? Eu sou nada diante de Deus, né? Vem com essa humildade fingida. E aí engana os incautos. Tem muito crente que vai atrás, crente que gosta de novidade. Gosta mesmo, para ele só Cristo. Eles querem alguma coisa assim mais emocionante, alguma coisa que eles possam fazer alguma coisa e tudo mais. E aí quando aparece um falso profeta dizendo esse tipo de coisas, era isso que eu estava esperando. Vai embora atrás da seita. Lá vai, seguir o falso profeta. Como tem muitos hoje. O que é que falta?
é o conhecimento do Evangelho. Um dos slogans mais perniciosos usados no meio evangélico é: a letra mata e o espírito vivifica. Tirado do contexto, talvez eu fale disso amanhã de manhã. O apóstolo Paulo, quando diz a letra mata e o espírito vivifica, não está fazendo um contraste entre doutrina, estudo, versus espiritualidade, piedade e plenitude do espírito. Ele está contrastando a antiga aliança e a nova. Duas coisas completamente diferentes. Entretanto, ao dizer isso, a letra mata e o espírito vivifica, existe uma rejeição ensinada por muitos líderes aos membros de suas igrejas, dizendo: não estudem doutrina, não leiam comentários, não pesquise a palavra de Deus, porque doutrina mata. Olha para as igrejas históricas e tradicionais. Eles podem ter um ponto, porque muitos teólogos bons que nos deram boa teologia eram áridos, eram secos, não tinham vida, às vezes não faziam nem, não estavam envolvidos no pastorado. Eu entendo a força desse argumento, mas esses homens estavam errados, porque não existe dicotomia entre uma mente preparada, uma mente culta, que entende a palavra de Deus, que estuda a palavra de Deus, e um coração piedoso, cheio do Espírito Santo, que quer viver uma vida para Deus e viver uma vida de oração. Então não se deixa levar por essa piedade, por esse misticismo aí que está desprovido de fundamentação bíblica. Esse pessoal, Paulo diz aqui, baseia-se em visões sem motivo algum na sua mente carnal, ou seja, a mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos, e eles vieram com estas invenções que acabam tirando a suficiência de Cristo. Então já vimos três coisas: como Paulo detona o gnosticismo, ele detona o legalismo, e agora ele detona o misticismo, e a última coisa é o ascetismo, que também era um dos integrantes daquela seita complicada. A partir do verso 20: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, de falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. No verso 20, Paulo faz uma afirmação, infelizmente, mas isso já vem sendo corrigido. Tem uma expressão, essa palavrinha se aí, ela é a tradução de uma palavra grega que pode indicar às vezes dúvida de fato ou simplesmente uma afirmação. Então, naquela famosa frase, se Deus é por nós, quem será contra nós? A tradução correta é: já que Deus é contra nós, ninguém será, já que Deus é por nós, ninguém será contra nós. Então é o caso aqui. Paulo não está colocando dúvida. Se vocês já morreram com Cristo, ele está dizendo: vocês já morreram com Cristo. Tanto é que a Nova Versão Transformadora já diz: vocês morreram com Cristo, que é a melhor tradução, está correto. Ele não está questionando, ele está fazendo uma afirmação. Então, vocês já morreram com Cristo, afirma Paulo no verso 20. Morreram para os rudimentos desse mundo, ou seja, veja como ele traduziu aqui: ele os libertou dos princípios espirituais desse mundo, que é exatamente os rudimentos do mundo, eram aqueles anjos, como eu falei. Isso aí, Paulo disse, isso já aconteceu. Vocês foram libertos em Cristo da escravidão a essas ideias, a esses conceitos, a tudo mais. Então ele pergunta: por que vocês estão se deixando escravizar para ordenanças como não toque nisso, não prove nisso, não manuseie isso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? O que ele está combatendo aqui? Está combatendo a ética, ou o caminho da ética ou da espiritualidade desse movimento aí. Como eu disse, se você acha que o mundo das ideias é o mundo da perfeição do espírito, e que o corpo ele está no andar de baixo e ele é intrinsecamente mau, a sua espiritualidade passa necessariamente pela subjugação do seu corpo. Você tem que dominar seu corpo. E aí então os ascetas, era o nome que se dava às pessoas que acreditavam assim, eles tinham todo um programa de quebrar os desejos do corpo. Tem coisas que a gente tem que realmente mortificar, porque às vezes o apetite sexual ele é dirigido para a pessoa errada, no tempo errado e da forma errada. Então tem que mortificar mesmo. Mas, por exemplo, a vontade de comer, vontade de beber, a necessidade de dormir, de relaxar e tudo mais,
são desejos ou são coisas necessárias, fazem parte da nossa estrutura. O asceta, ele nega ao corpo, inclusive o que é lícito, com o objetivo de quebrar o corpo, para que a alma, então, saia da prisão que ele representa. Então, naquele tempo e depois na Idade Média, pessoas que se chicoteavam, pessoas que faziam jejuns prolongados, inclusive de água. Monges na Idade Média, eles moravam num pau, numa jaula que eles colocavam no alto de um pau, onde eles ficavam expostos ao frio, ao sereno, à chuva, ao sol, às vezes nus, com o objetivo de castigar o corpo e quebrar o pecado. Era assim que eles diziam que você tem que vencer o pecado. Eles acreditavam que a sede dos pecados, o pecado habita no corpo, o corpo é intrinsecamente mau, daí você tem que quebrar o corpo. E foi essa a ideia que prevaleceu na Idade Média, daí que surge a doutrina da virgindade perpétua de Maria, porque dessa perspectiva, sexo é uma coisa ruim. Sexo é uma coisa ruim porque envolve troca de corpos, não é? Se você quer ser espiritual, você não pode se rebaixar a esse tipo de nível. Então, o celibato ficou visto como sendo superior ao status de casado, aí o conceito de celibato na Idade Média, perpétua virgindade de Maria, e o surgimento dessas ordens monásticas ascéticas, onde os caras faziam tudo isso, todo esse tipo de privação. A ideia básica é que o corpo é ruim e que o pecado habita no corpo. Teve um cara no século II, chamado Orígenes. Orígenes foi um dos grandes estudiosos, ele tinha umas ideias muito erradas, mas ele era um grande erudito, E ele lutava muito com pensamentos, né, com a lascívia, e ele resolveu o problema, a pessoa que resolveu o problema se castrando. Ele se castrou. Para a tristeza dele, continuou do mesmo jeito, que o problema não é aqui, o problema é aqui, né? O problema é aqui. Era uma seta. Paulo está dizendo que a solução para o pecado que habita em você não é o ascetismo. Você nunca vai conseguir vencer o pecado impondo regras, rigores, normas, mortificando. Não é assim. A resposta para vencer o pecado no seu coração é Jesus Cristo. Olha como Paulo aborda o ascetismo. Primeiro ele diz no verso 22, isso aí é preceito e doutrina dos homens. Você não vai encontrar na Escritura Deus desvalorizando o corpo, ao contrário, e é uma pena que existe essa tendência no meio evangélico, Deus valoriza tanto o nosso corpo quanto a nossa alma e o espírito. Deus nunca coloca o espírito acima do corpo. É sempre a mesma coisa, tanto é que os evangélicos estão enganados quando eles dizem assim que o maior sonho deles é morrer e ir para o céu. O meu não. O meu é a ressurreição. Quando Cristo vai trazer o meu corpo de volta, glorioso e perfeito, aí eu estarei completo, porque eu fui criado com corpo e alma. Deus me fez do pó da terra e depois soprou o espírito de vida. Então, o corpo é importante, tão importante. Cristo morreu na cruz, não foi só para redimir a minha alma, mas para redimir o meu corpo. Por isso que ele ressuscitou fisicamente ao terceiro dia. Então, a fé reformada, ela valoriza o corpo e ela é contra o ascetismo porque está baseada na palavra de Deus. Nós não somos místicos nesse ponto. Nós não cremos num tipo de espiritualidade que vai negar a genuinidade e a validade e a honra do corpo. Nós não cremos nesse tipo de coisa. É claro que os desejos do corpo, eles têm que ser direcionados de acordo com a palavra de Deus. Eu já mencionei, você tem uma vontade de comer, é bom, agradável. Deus nos deu papilas gustativas, não é? Para sentir o gosto da comida. É muito bom comer, não é? Mas tem limite também, não é? A gente não pode comer demais. E tem coisas que a gente também não deve comer, como piqui, por exemplo, que é lá do Goiás, que é horrível. Não tem coisa pior do mundo. Aquilo ali não foi da criação original, aquilo é lá quando disse a terra produzirá cardos e abrolhos, né? Aquilo ali. Então, sono é uma coisa boa, mas dormir demais a Bíblia já chama de preguiça, né? Já chama de preguiça. Então, com moderação, a gente pode viver e aproveitar todos os benefícios associados com o nosso corpo. O ascetismo não tem nada a ver conosco. Paulo diz a doutrina de homens. Segundo, no verso 22, todas estas coisas com o uso se destroem, não é? Olha aqui, a nova versão transformadora diz coisas que se deterioram com o uso. Ele diz assim, olha, você não pode comer esse tipo de carne. Sim, mas peraí, se eu pegar essa carne e comer, ela não é destruída? Então para que essa confusão toda? Coisas que com o uso se destroem. É só o comer e resolve.
Está destruído. É destruído na boca, depois no intestino e depois vai para lugar escuso, não é? Como é o termo que a palavra de Deus usa aqui, o próprio Jesus disse, não usou essa expressão. Então, Paulo diz, mas que bobagem de vocês fazendo briga por conta de comida. Comida com uso se destrói. Não é permanente, não tem valor permanente. Terceira coisa que ele diz, isso aí, verso 23, de fato tem aparência de sabedoria como culto de si mesmo e de rigor ascético. Conhece Dona Maria? Conheço, mas é uma santa mulher de Deus. Olha, nunca foi para a praia, nunca assistiu o jogo do Corinthians, nunca vê novela da Globo, olha, nunca cortou o cabelo, né? Assim, uma mulher assim, santa, sábia. Isso não é símbolo de santidade na Bíblia, não. Sabe o que é que isso parece? Culto de si mesmo. Culto de si mesmo. E o último argumento de Paulo, final do verso 23, essas coisas não têm valor algum contra a sensualidade. É aquilo que eu disse. Você pode fazer tudo isso, mas não tem valor contra a sensualidade. A sensualidade aqui, foi traduzido aqui, em nada contribui para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Você pode fazer tudo isso, seguir um código, mas isso aqui não vai resolver o problema da corrupção do seu coração. Só tem uma coisa que resolve isso: a cruz de Cristo, a circuncisão do coração que é feita em Cristo Jesus. Mais uma vez, a resposta de Paulo para todas essas demandas é a pessoa de Cristo. Se você está em Cristo, você vai ter o poder para vencer pornografia, você vai ter poder para vencer os pensamentos lascivos, você vai quebrar o círculo vicioso. Se você está em Cristo, você vai ter o poder para fazer isso. Senão você vai começar o ano, hoje já estamos em fevereiro, não é? Tenho certeza que você já quebrou todos os propósitos que você tomou na virada de ano. Não é? Todo ano a gente faz propósito, né? Chega em fevereiro a gente já... Porque nós não temos condição em nós mesmos de vencer a nossa natureza, tem que ser em Cristo Jesus. Fechando. Resposta de Paulo para Epáfras. Epáfras, o que você precisa ensinar aos crentes de Colossos é Cristo. Ensine a plenitude de Cristo, a riqueza de Cristo, a sabedoria de Cristo, a obra completa dele na cruz, a sua perfeita e plena divindade, a sua ressurreição dos mortos, o triunfo dele sobre principados e potestades, como ele cumpriu a lei por nós, como no seu sangue a gente tem um perdão de pecados. Ensina a Cristo. E se os crentes aprenderem, se eles entenderem a suficiência de Cristo, eles serão firmados na rocha. Eles não vão atrás dessas seitas. Você não precisa se preocupar com esses falsos profetas, com as demandas desses falsos profetas, ou com as ofertas que essas religiões fazem, as promessas que eles fazem, porque você já vai dizer, mas nós já temos tudo isso em Cristo. Cristo é a resposta de Deus para todas as necessidades que nós temos, presentes e futuras. Por isso a grande questão nessa noite, que eu quero trazer para vocês, é essa daqui. O que Jesus Cristo representa para você? Ele é sua única esperança, sua única confiança? Você tem certeza que é nele, somente nele, que você deposita a sua expectativa de ser salvo? É nele que você espera ser encontrado no dia do juízo? Ou será que ao lado de Cristo você tem construído uma religião paralela, acrescentado coisas, invenções? Talvez você tenha ouvido e seguido mestres que de alguma forma querem acrescentar a suficiência de Cristo. Que nessa noite fique claro que a palavra de Deus foi ensinada a respeito da suficiência de Cristo, e que nessa noite você tomou conhecimento do Evangelho na sua plenitude, na pessoa de Cristo Jesus. Que Deus abençoe vocês, irmãos, e que essa igreja continue firmada na rocha. Eu gostei, como eu disse, eu não combinei nada com o pastor, mas a primeira palavra que ele disse aqui é que a Urbana tem... Se você está na Urbana, você vai ouvir sobre Cristo o tempo todo. E é exatamente isso que eu queria falar nessa noite. Deus abençoe vocês. Deixa eu orar por vocês. Ó Deus, te damos graças pela pessoa do teu Filho, que veio para ser a nossa sabedoria, redenção, santificação e glorificação. Nós te damos graças porque nele estamos aperfeiçoados. Dá-nos amor ao teu Filho, paixão por ele, que a nossa fé seja vibrante, que ela possa ser conhecida das pessoas dessa cidade, dessa região. Abençoa essa querida igreja, Senhor, enchendo-a do teu Espírito Santo. É o que nós pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, irmãos. Obrigado.